Imagina só, você estuda por meses, às vezes anos, abre mão de tudo, passa num concurso público e na hora de assumir sua vaga, o seu sonho vira um pesadelo. Pois é, essa é a história do concurso de Lagarto, um caso que transformou a esperança de milhares de pessoas num verdadeiro labirinto de incerteza. Vamos entender o que aconteceu. Pensa nesse número, mais de 21 mil pessoas. Isso não é só estatística, né? São vidas, são famílias, são meses de dedicação e muito dinheiro investido na promessa de uma carreira estável, conquistada por mérito próprio. Porque para essa galera toda não era só um emprego, era a chance de ter uma vida melhor, de crescer pelo próprio esforço. Era a concretização daquela ideia fundamental, sabe? De que na administração pública entram os mais preparados e não os mais indicados. E eles conseguiram, fizeram a prova, foram aprovados, viram o nome ali na lista final, eles fizeram a parte deles, mas na hora H, no momento decisivo de tomar posse, a porta simplesmente não se abriu. E aqui que a nossa análise começa de verdade. O que diabos está acontecendo em Lagarto? Porque centenas de pessoas aprovadas, com direito à vaga garantido, continuam esperando, enquanto a prefeitura parece remar em outra direção. É essa trama que a gente vai desvendar agora. Pois é. A esperança dos aprovados deu de cara com um muro. Um muro feito de manobras políticas e decisões judiciais que, na prática, congelaram o sonho de todo mundo. Vamos olhar a linha do tempo para entender esse absurdo. Olha só essa cronologia. Em junho de 2024, o edital é lançado. Em dezembro, o resultado é homologado, tudo certo, festa, comemoração, só que não. No mesmíssimo mês, uma liminar da Justiça cai como uma bomba e suspende tudo. Em janeiro, entra um novo prefeito, promete resolver, e cá estamos, meses e meses depois, e os aprovados continuam na mesma, esperando. E qual foi a ferramenta usada para paralisar o concurso? Uma tal de ação popular. 2 vereadores foram à justiça e disseram basicamente: a prefeitura não tem dinheiro para pagar esses novos servidores. O argumento era proteger as contas públicas. Uma atitude nobre, né? Bom, vamos ver o que veio depois. Agora se prepara, porque é aqui que a história fica, no mínimo, muito suspeita. As mesmas pessoas que entraram com a ação para barrar os concursados foram nomeadas para cargos importantes na nova gestão. É isso mesmo. Um dos autores virou prefeito interino, a outra ganhou um cargo comissionado e o advogado da causa virou secretário executivo. Pura coincidência? Fica difícil de acreditar. Ok, então o concurso foi paralisado com a desculpa da falta de dinheiro. A gente esperaria, então, que a prefeitura cortasse gastos, certo? Bom, as ações que vieram a seguir contam uma história bem diferente desse papo de austeridade. Olha só essa comparação. É um tapa na cara. Enquanto centenas de aprovados por mérito esperavam, a prefeitura contratou quase 1.500 temporários. Criou mais de 300 novos cargos comissionados e ainda abriu outro processo seletivo simplificado. Ou seja, para o concursado não tinha dinheiro. Mas para indicações e temporários, os cofres estavam abertos. E não para por aí. Para abrir espaço para essa gente toda, a gestão exonerou em massa servidores efetivos que já estavam trabalhando. Ou seja, trocou a estabilidade e experiência de servidores de carreira por contratos temporários e de confiança. Qual a lógica disso? A justificativa oficial para não chamar os aprovados era sempre a mesma: austeridade fiscal. Mas quando a gente olha de perto para onde o dinheiro da prefeitura realmente foi, essa narrativa simplesmente desmorona. Em abril, o prefeito afirmou ter implementado medidas de austeridade fiscal, aquele discurso de responsabilidade prometendo organizar a casa para depois, quem sabe, chamar os aprovados. Uma bela mensagem para o público, mas vamos ver o que essa austeridade significou na prática. 18 milhões de reais. Esse foi o valor de um contrato emergencial feito sem licitação com a justificativa de um decreto de calamidade pública bem questionável. Ué, mas a cidade não estava numa crise financeira tão grave que não podia contratar 200 pessoas? Para esse contrato de 18 milhões, parece que não. E se você achou isso um absurdo, segura essa. A Câmara Municipal aprovou uma licitação de 9 milhões e 400 mil reais para lanches, buffets e artigos para festas. E o detalhe mais surreal, quase R$500 mil só para a compra de canudinhos. Sim, canudinhos. Enquanto famílias esperavam pelo emprego que conquistaram, o dinheiro público ia para a festa. Diante de tudo isso, é óbvio que os aprovados não ficaram calados. A luta deles deixou de ser só por um cargo e se tornou uma batalha muito maior. Uma batalha por legalidade, por moralidade e por justiça. E os argumentos legais deles são sólidos. Primeiro, eles têm direito adquirido. Passaram. Está na Constituição. Segundo,
Contratar temporários tendo concursados na fila é uma burla, uma manobra para fugir da regra. Terceiro, a ação judicial que parou tudo tem toda a aparência de ter sido usada para fins políticos e não pelo bem público. E, por fim, as ações da Prefeitura violam a lei e até acordos firmados com o Ministério Público. Não é só injustiça, é ilegalidade. Essa frase, que virou o lema dos aprovados, resume tudo. Eles não estão pedindo um favor, estão exigindo o que é deles por direito. É hora de dar posse a quem estudou e mereceu. No fim das contas, a luta dos concursados de Lagarto é a luta de todos nós, pela moralidade e pelo respeito com o dinheiro público e com as pessoas. A questão que fica no ar é: até quando a justiça vai ser adiada?